Fala aí galera, mais uma vez aqui com vocês e trazendo aqui a correção do exercício que eu deixei que vocês fizessem, esse exercício da equação de segundo grau. Não sei se conseguiram fazer, mas aqui vamos trazer a correção, tá bom? Vamos então resolver o exercício que eu deixei a vocês. 2x ao quadrado mais 3x mais 4. O que temos que identificar aqui primeiro, utilizando a fórmula de Bhaskara, é quem é o A. O A, no caso, é o que acompanha o x quadrado, é o 2. Quem é o B? O B é o que acompanha o x. E o C é o termo independente, é o 4. Ok? Então vamos agora calcular o delta. Então vamos lá. Delta é igual a AB ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ok? Vamos lá. Bom, substituindo aqui, eu tenho o B, que é o 3, ele é positivo, então não precisa colocar entre parênteses, 3 ao quadrado. Depois eu tenho menos 4 vezes o A. Quem é o A? O A é o 2, vezes o 4 de novo, né? Que é o C. Então você tem aqui a fórmula, o B é o 3, 3 ao quadrado, ok? Menos 4 vezes o A, que é o 2, vezes o C, que é o 4. Fazendo a continha aqui, fazendo os cálculos, eu tenho, calculo isso aqui primeiro, dá 9, vamos multiplicar, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 4, 32, mas que 32 é esse? 32 negativo, por quê? Porque se você fizer a regra de sinal aqui, ó, menos, esse aqui é mais, esse aqui também, menos com mais é menos, e menos com mais é menos, então vai dar menos 32. E eu tenho aqui, galera, uma subtração, vamos lá. Se eu tenho 9, né, e eu perdi 32, o meu saldo vai ser negativo, concorda? Então, negativo de quanto? Negativo de 23. Se eu tenho 9 e tiro 32, se fosse um extrato bancário, aparece lá no dia que eu tenho R$9. Nossa, muito pouco, né? E de repente, no dia seguinte, que tragédia, aparece menos 32 que está caindo de alguma coisa que eu fiz. O que vai acontecer? Meu saldo vai ser negativo no final do dia. 23 negativo. Bom, usando a outra parte da equação de segundo grau, eu tenho x ao quadrado menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 multiplicado por a. Tudo bem. Fazendo a substituição, eu vou ter x é igual. Quem que é o meu b? Bom, o meu b aqui é o 3. Mas aqui está... Ele é positivo aqui, negativo lá, menos com mais, menos 3 negativo. Mais ou menos raiz de delta. Quem é o meu delta? Menos 23 dividido por 2 multiplicado por A. Quem é o A? O A é o 2. Nós temos um problema aqui, ó. Temos um probleminha aí. Vamos ver se você consegue enxergar. Nos conjuntos dos números reais, ok? Nós não conseguimos calcular uma raiz de número negativo, principalmente não, a raiz par, as raízes pares, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta e assim por diante. Não é possível calcular raízes pares de números negativos, porque não existe nenhum número negativo ao quadrado, né, do tipo... Não existe nenhum resultado ao quadrado que retorne um número negativo, porque o ao quadrado sempre vai dar positivo. Lembre-se, quando o expoente é par, qualquer que seja um número par, 2, 4, 6, 8, se o expoente é par, ainda que a base seja negativa, o resultado sempre vai ser positivo. Ou seja, não há nenhum número, nenhum número que elevado ao quadrado, porque, por exemplo, se você tiver raiz de 4 é 2. Por quê? Porque se você elevar ao quadrado a raiz de 4, se você elevar ao quadrado o resultado 2, vai lhe retornar no 4. Se você tem a raiz de 9, por que a raiz de 9 é 3? Porque se você pegar o 3 e elevar ao quadrado, vai lhe retornar no 9. Agora, não existe nenhum número ao quadrado que lhe retorne menos 23. Por quê? Qualquer número elevado ao quadrado, que é a operação inversa da raiz quadrada, nenhum número elevado ao quadrado vai lhe retornar um número negativo. Portanto, essa raiz, deixa eu apagar aqui,
essa raiz não tem como resolver. E se não tem como resolver a raiz, não tem como continuar a conta. Portanto, essa equação do segundo grau, ela não tem solução. Ou seja, como é que eu escrevo a resposta? Você pode escrever assim, conjunto vazio, né? Você pode escrever assim, que significa vazio, ou você pode escrever simplesmente o símbolo de não existe solução. Qualquer uma dessas respostas estão corretas, tá certo? Então, essa resolução, no conjunto dos números reais, o conjunto dos números reais, lembrando que são os racionais unidos com os irracionais, esse cálculo não tem como resolver. Claro que lá no terceiro ano do ensino médio, quando se começa a aprender os números complexos, então há condições no conjunto dos números complexos, há condições de calcular raízes negativas, mas nesse caso não. Então a resposta é essa. Lembre que eu disse para vocês, existe a equação do segundo grau, ela pode ter até dois resultados. Quando delta é igual a zero. Anote aí, quando delta é maior que zero, você terá duas raízes, certo? Ou seja, você terá dois resultados. Quando o delta for exatamente zero, que foi o tema da aula anterior, que houve uma equação que o delta foi zero, nós resolvemos na aula anterior, então haverá apenas uma raiz real. Ou seja, você vai encontrar um resultado apenas, você precisa fazer o x1 e o x2. E quando o delta for menor que zero, na aula passada eu até citei isso, e quando o delta for menor que zero, eu disse que ia explicar nessa aula, estou explicando. Quando o delta for menor que zero, e os números menores que zero são os negativos, não haverá resultado, não há raízes reais. Não há raízes reais. Ok? Guarde essa informação aqui, se você quiser tirar print da tela. Você tem o delta, se o delta for maior que zero, você vai ter dois resultados. Certeza. Se você calculou o delta aqui no começo, aqui ó, o delta, deu zero, então vai ter um resultado só. E caso você calcule o delta e dê um número negativo, ou seja, menor que zero, como aconteceu, ó, menos 23, você nem precisava passar para cá. Aqui mesmo, deu delta menos 23, poderia parar aqui e já colocar a resposta, não existe solução. Tá certo? Então tá aí mais uma aula de equação de segundo grau. Aprendemos hoje que você pode acontecer de ter dois resultados numa equação de segundo grau, pode ter a chance de dar apenas um resultado, e pode acontecer de não ter resultado nenhum quando a equação de segundo grau não tem solução, ela não tem raiz, ela não tem números que podem ser colocados no valor de x e zerar a equação, tá bom? Você que gostou da aula, dê um joinha aí, ajuda muito o canal. Você, por favor, se puder, compartilhe com os seus amigos essa aula, comente na sua sala, coloca no grupo do WhatsApp, pode publicar nas suas redes sociais. E se você não é inscrito, se inscreva e acione o sininho, tá bom? Espero que você esteja na próxima aula e muito obrigado.